Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de jogos, né? Mais precisamente, vamos continuar nessa questão aí dos jogos de salão e também da origem dos jogos, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho, né? A gente terminou aí com a origem dos jogos, né? E vocês descobriram, né, através da nossa aula, que os jogos de salão surgiram há cerca de 4.000 anos, ou seja, se a gente está no ano de 2020, né, os jogos existem desde a época antes de Cristo, né, nas civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Então, a gente viu também essa questão desse joguinho aqui, né, que é a Mancala, com mais de 7.000 anos. Então, foi muito popular na Grécia e em Roma, onde espalhou por toda a Europa e depois na América. Então, a gente vai continuar nessa mesma linha aí de raciocínio, falando um pouquinho sobre a origem dos jogos, depois a popularização dos jogos. A gente vai falar também de um joguinho conhecido, bem antigo aqui no Brasil, só que muitos ainda nem conhecem, tá? E a gente vai vivenciar também na prática. Vocês lembram que a gente passou uma atividade para vocês fazerem um joguinho de tabuleiro, né? A gente vai continuar nessa mesma linha também de raciocínio, de pedida de atividade, e a gente vai ver um joguinho diferente hoje que dá para fazer um tabuleiro numa folha de caderno e com tampinhas de garrafa, tá? Garrafa PET. Então, é um joguinho bem simples, porém bem difícil de você capturar uma pecinha ou encurralar a outra pecinha. Mais pra frente vocês vão saber como é que se joga, tá? A gente vai ver aí um pouquinho de como é que se joga também esse joguinho novo, jogo de tabuleiro, jogo novo para vocês, né? Um jogo antigo aqui, bem brasileiro, e também que foram de outros países, tá certo? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo de jogos, tá bom? Então, a gente vai na popularização dos jogos, tá? Somente a partir do século XIX, os jogos se tornaram produtos de massa devido ao surgimento da classe média, que tinha mais tempo para o lazer. A partir da década de 80, os jogos de salão perderam bastante popularidade devido aos jogos eletrônicos, mas nos últimos anos voltaram a conquistar muitos adeptos. Um dos motivos é o seu alto índice de interação entre os jogadores. Alguns jogos são de estratégia, como xadrez, damas e xadrez chinês, enquanto outros envolvem alguns elementos de sorte, como o ludo e gamão, já que a gente fala, né, aqui o joguinho fala de jogo de sorte, elemento de sorte, porque a gente tem que jogar os dados, tá? Então, a partir do momento que a gente joga o dado, aí a gente lança o elemento da sorte, tá? E aí, porque também houve a popularização dos jogos de salão, né? Antigamente se fazia o que? Podia se fazer num pedaço de madeira, fazendo os buracos e utilizando pedras, né? Então eram produtos feitos à mão, né? Fabricados à mão. Através também da Revolução Industrial é que os jogos de salão também foram se modernizando. Como assim foi se modernizando? Ele foi se modernizando porque a gente tem aqui a peça feita do dominó através de um material que muitos conhecem, de osso e tal, mas na verdade tem muito material sintético, de plástico, acrílico e tudo mais, né? Aqui também a gente tem um tabuleiro que foi pré-fabricado já com suas peças, o dado também já fabricado em indústria. Então, através da indústria é que os jogos também teve um impacto muito grande na população, porque além de ter mais tempo para o lazer, né,
através da Revolução Industrial, esses jogos de tabuleiro eles foram criados em massa, né, em grande quantidade. Então, por ser criado em grande quantidade, né, mais pessoas teve acesso e chegou a uma grande parte da população. Então, todo mundo teve acesso depois da Revolução Industrial, né, que esses joguinhos de tabuleiro foram comercializados, né, em grande massa, né, em grande quantidade. Então, jogo de xadrez, jogo de dominó, jogo de ludo, dama. O xadrez chinês não é tão famoso aqui no Brasil, mas hoje também, já que tem a utilização a partir da década de 80 de jogos eletrônicos, né? A gente também tem a questão de hoje, a gente mesmo não tendo o joguinho de tabuleiro, mas com acesso à internet, através de celular, computador, a gente consegue jogar uma partida de dominó, né? Um jogo de salão, um jogo de tabuleiro, porém um tabuleiro virtual, né? Baixando aplicativos, entrando em sites de jogos eletrônicos, e aí você pode escolher, né, o jogo de baralho. Então são jogos antigos se modernizando, que não precisamos de um tabuleiro, porém a gente pode baixar um aplicativo para jogar, não é isso? Então, os jogos de salão no Brasil, como foi que aconteceu, né? Como é que surgiu os jogos de salão no Brasil? No Brasil, os índios conhecem um jogo chamado o jogo da onça. É justamente esse joguinho que a gente vai aprender hoje, vai confeccionar o tabuleiro e vai tentar jogar, tá certo? Chama o pai, a mãe, o responsável, um irmão, um primo, um vizinho, tá bom? A gente vai ver o jogo da onça, que tem sua origem provável entre os incas. Esse jogo foi encontrado entre os Bororós no Mato Grosso, onde é conhecido como adugo, ou seja, ele pode ser tanto chamado de jogo da onça como também adugo, tá certo? Consiste em um tabuleiro riscado no chão. Vê só, presta atenção. Ah, professor, eu não tenho material. Veja como esse jogo surgiu. Para riscar o chão, eu preciso de quê? Né? Eu não estou falando do chão, o piso da sua casa, mas você pode ir até para um lugar que tenha terra, pega um pedaço de galho e risca no chão e você faz o tabuleiro, né? Então, riscado no chão, uma peça que representa a onça e outras 14 que são iguais, que representam os cachorros, ou seja, é 1 contra 14. Ah, mas aí é desvantagem. Será que é desvantagem? A gente vai aprender também vendo como é que se joga, tá certo? Além da gente saber como é que a gente aprender como é que confecciona o material, né? Como é que faz o tabuleiro, como é que pega as pecinhas, a gente vai ver como é que se joga ele também. É bem parecido com o jogo de damas, tá? Mas como vocês podem ver, é 1 contra 14, tá bom? Trata-se de um jogo de estratégia para 2 jogadores. O jogo de damas também são 2 jogadores, né? Só que são peças iguais, né? De números iguais, o começo do jogo, em que um deles atua como onça, com o objetivo de capturar as peças do adversário. A captura é feita como no jogo de damas. Por isso que eu falei, ele é bem parecido no jogo de damas, porém, quem tem as 14 peças não pode capturar a onça, apenas a onça pode capturar peça por peça das 14 aqui, certo? O jogador que atua com os cachorros, os 14 cachorros, tem o objetivo de encurralar a onça e deixá-la sem possibilidade de movimentação. Ou seja, eu não posso capturar a onça, porém eu tenho que encurralar a onça para que ela não tenha nenhum movimento, certo? Jogos parecidos a esses são encontrados em outras civilizações, como entre os incas, que é o puma contra os carneiros. Ou seja, é o mesmo jogo, gente. Só muda que em vez de onça é o puma
em vez de cachorro, são os carneiros. Então, aqui também vai ser 1 contra 14. Na Índia, o tigre e as cabras. Ou seja, é um tigre contra 14 cabras. Mudou o que? Mudou apenas o animal, né? Os animais aqui. E na China, o senhor feudal e os camponeses. No caso aqui não é animal, né? Apenas é o senhor contra a classe trabalhadora. Então, a onça seria o senhor feudal e os 14 cachorros seriam os camponeses, certo? Jogo da onça, ou também chamado de adugo. O jogo da onça era conhecido pelos indígenas brasileiros antes dos portugueses chegarem ao Brasil, ou seja, antes da colonização. Vê só como é antigo, né? Ou seja, se o Brasil tem mais de 500 anos, com certeza esse jogo tem bem mais de 500 anos. É bem novinho ele, né? Então, uma pesquisa realizada no ano de 2003 comprovou que o jogo ainda é conhecido em tribos de todo o país, ou seja, todo o Brasil, certo? Os índios ainda jogam esse jogo de tabuleiro aqui. E a gente vai confeccionar esse joguinho de tabuleiro chamado Jogo da Onça, bem conhecido pelos indígenas, pouco conhecidos por nós, né? Pouco conhecido por nós. Então aqui a gente tem, ó, bem simples, um quadrado, e aí depois a gente vai fazendo, né, os triângulos. Então forma um quadrado grandão, depois um risco, 2, 3, certo? Depois diagonal, diagonal, depois outro risco. Então vocês vão ver, visualizando aqui, vocês vão formular no caderno de vocês, tá certo? Aqui, olha, cada pecinha dessa branca representa um cachorro. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Esse é o início de uma partida. E aqui está representando a onça. Então nós temos 14 cachorros em branco e uma onça em preto, certo? Agora a gente vai assistir a alguns vídeos relacionados ao jogo da onça, como é que se faz, né? Como é que se fabrica, como é que se confecciona o tabuleiro e também como é que se joga, tá bom? Assistam com atenção. Para o material, precisamos de um tabuleiro com este desenho, que possui 31 intersecções, onde as peças podem se movimentar. Temos 14 peças representando os cachorros e apenas uma representando a onça. Um dos jogadores joga com os cachorros e o outro com a onça. O jogo inicia com as peças já no tabuleiro, a onça na casa central e os cachorros ao seu lado e atrás da onça. Todas as peças se movimentam em qualquer direção, mas apenas uma casinha por vez, andando de intersecção em intersecção, desde, é claro, que ela esteja vazia. A onça se movimenta como os cachorros, porém também pode saltar sobre eles. Ao saltar, a intersecção imediatamente após a peça deve estar vazia e o cachorro é capturado e retirado do jogo. As jogadas são alternadas entre os dois jogadores, mas é sempre a onça que inicia as partidas. E os objetivos são diferentes para cada jogador. Quem joga com os cachorros tem uma maioria de peças, porém não pode fazer capturas e ganha se conseguir imobilizar a onça, ou seja, deixar a onça sem nenhum movimento válido. Por exemplo, desta forma. A onça está cercada em todas as direções e também não consegue fazer nenhum salto. Quem joga com a onça está claramente em minoria, porém, além de se movimentar em qualquer direção como os cachorros, ela também pode fazer capturas.
e seu objetivo é capturar 6 cachorros. As capturas também podem ser múltiplas. Comeu este cachorro, pulou para cá e comeu esse. Capturou 6 cachorros, a onça vence a partida. Ganha o jogador que primeiro conseguir cumprir seu objetivo. Vamos agora a uma partida completa do jogo da onça. Hoje nós vamos aprender a fazer o jogo da onça, tá? Essas peças azuis representam os cachorros, a amarela a onça. A gente pode usar também as peças de papelão feitas nos jogos anteriores, o feijão, milho, pedras, né, para poder jogar. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse tabuleiro. É bem simples, tá? Aqui eu fiz ele em sulfite, mas você pode fazer em papelão, em madeira, em cartolina, como vocês preferirem, com o material que vocês tiverem em casa. Bem, com sulfite, régua e canetinha, nós vamos começar fazendo um quadrado de 20 centímetros no canto esquerdo aqui dessa folha sulfite. 20 centímetros com o quadrado pronto. A gente agora vai demarcar um X nas quinas. Vamos dividir esse quadrado ao meio em 2 retângulos. Agora dividi-lo mais uma vez na horizontal também. Agora eu vou demarcar as 4 linhas da extremidade a cada 5 centímetros. Dessa forma aqui, para ligar esses pontos com a régua. Com samba, Black Soul formou novas ideias com proposta de mudanças. Trouxe a sua música com incentivo e esperança. Depois de ligar esses pontos, eu vou fazer mais 4 linhas aqui, completando o nosso mosaico, ligando essas linhas entre si, formando uma nova forma geométrica. Fica desse jeito o nosso mosaico. Na parte final aqui do tabuleiro, a gente vai demarcar a borda da página em 2,5 cm de cada lado e formar um triângulo partindo do centro do tabuleiro. Agora vamos fechar esse triângulo aqui embaixo e dividi-lo ao meio na vertical. Depois a gente vai fazer o mesmo processo na horizontal. Agora vamos dividir esse triângulo ao meio mais uma vez, medindo a sua altura. Tá? Então dividindo ele aqui pela metade da altura. Agora a gente vai apenas reforçar aí as interseções, que é os lugares onde as peças param durante o jogo. Tá? Pronto aí o nosso tabuleiro. Agora é só colocar as peças e jogar. Comprimento, e o primeiro movimento é da onça. Aí agora eu uso o meu movimento. Aí vai continuando. Bateu os cachorros, tem a onça capturar 5 cachorros, ou os cachorros encurralarem a onça.
Aí nesse caso, a onça ela captura 5 cachorros. Ok, gente, retornando para cá, vocês viram aí, né? Tiveram vários exemplos falando sobre como jogar, algumas regras, né? Obviamente que não precisa chegar a onça capturar os 14 cachorros. Por quê? Porque perde quem quando a onça captura 6 cachorros, não tem mais como encurralar a onça. Então, se não tem mais como encurralar a onça, obviamente que o jogo acaba, né? E acaba também quando os cachorros conseguem encurralar a onça, como a gente pôde ver em um dos vídeos que eu passei, tá? Quando os cachorros conseguem encurralar a onça, acaba o jogo também. Ou quando a onça consegue capturar 6 cachorros, tá certo? Outra coisa também, para que funcione, é interessante que vocês peguem uma régua, certo? Como a gente viu também em um dos vídeos, como é que ele explica como é que faz para confeccionar, né? E você fazer esse tabuleirozinho, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Aguardo vocês, né? Tanto eu como o professor Renato, a gente aguarda vocês no grupo do WhatsApp para informar que acabou de ver o vídeo, e aí a gente passa a atividade para vocês, tá bom? Por hoje é só, um forte abraço a todos.